Jerónimo Sousa, comece por si. Ontem assistimos a dois acontecimentos na Europa. A vitória de François Hollande nas eleições francesas, as eleições também com as consequências que têm para o sistema político grego, as eleições na Grécia. Bom, François Hollande, quando da campanha eleitoral, disse mais do que uma vez que o grande inimigo que tinha pela frente era o sistema financeiro, uma certa desregulação do sistema financeiro mundial. Hoje há uma notícia que vem aqui da Espanha, mesmo ao lado, do resgate de um banco espanhol, o Bankia. Aliás, o presidente do Bankia, Rodrigo Rato, demitiu-se hoje e sabe-se que o Estado espanhol, com dinheiros públicos, se prepara para injetar 7 mil milhões nesse banco, e outros parece que se poderão seguir num resgate da banca espanhola. O senhor disse há uns meses que a solução para o mundo financeiro em Portugal seria a nacionalização da banca. Ora, isso foi feito já em 74 e depois desfeito mais tarde. Como é que compatibiliza hoje essa solução com Portugal do século XXI inserido no projeto europeu? Que utilidade teria nacionalizar a banca hoje? Bom, boa noite. Penso que é importante aqui uma clarificação. Portanto, hoje não temos uma crise de civilização, mas uma crise do capitalismo que, confrontado com os seus próprios limites e contradições, se encontra, portanto, numa crise com expressão particularmente no setor financeiro. Filósofos vão um pouco mais longe e falam numa crise de civilização. No setor financeiro. E, obviamente, quando nós consideramos que o dinheiro é um bem público, e verifica-se que a banca, pelo seu papel, pode ter um papel determinante no desenvolvimento da nossa economia, portanto, que precisamos como pão para a boca, e não para estar nas mãos de uns quantos capitalistas, banqueiros nacionais ou internacionais, com todas as consequências que isso tem, digamos, na vida nacional. Eu quero aqui lembrar que, ao contrário de muita mistificação que existe, lembrar, por exemplo, 5 bancos, os 5 maiores bancos sediados aqui, tiveram, desde 2004 a 2011, qualquer coisa como 13 mil milhões de euros livres já, portanto, de impostos, livre de encargos. Portanto, significa que, apesar da crise, e por causa da crise onde eles têm responsabilidades particulares, tendo em conta, durante anos, a economia de casino, o jogar, portanto, enfim, na especulação bolsista, na especulação imobiliária, portanto, numa autêntica bebadeira de lucro, portanto, que nessa altura graçava, chegou um momento que a situação estourou. E aqui em Portugal tivemos o caso concreto do BPN, portanto, em Espanha são 8 mil milhões, 7 mil milhões. De momento, mas será muito mais. Em Portugal, portanto, temos um caso paradigmático em que o BPN, enfim, também tem como garantias cerca de 8 mil milhões de euros. E foi nacionalizado. Mas o problema é que foram nacionalizados os prejuízos. Em relação, por exemplo, ao grupo que detinha o banco, como é sabido, a SNL, que já mudou de nome, creio, aí, portanto, ficou intocável, porque era a parte que continuava a ser rentável. Portanto, o Estado assumiu, digamos, com dinheiro dos contribuintes, obviamente, esse pagamento. E os portugueses, hoje há muita coisa que não entendem, mas há uma interrogação que fazem. Não eram acionistas, não recebiam dividendos do BPN, enquanto rendeu. E perguntam porque é que têm que ser eles a pagar de uma coisa que não usufruíram, tanto que devia ser responsabilidade dos seus gestores, dos seus administradores, dos seus acionistas. Mas não, infelizmente o que foi feito foi salvar, digamos, limpar os prejuízos do BPN, o lixo tóxico que foi acumulado durante anos e, digamos, a nacionalização desse banco, como digo, portanto, particularmente também na parte rentável, poderia constituir, digamos, uma alavanca ao serviço da economia. Portanto, era uma proposta que fizemos. Portanto, condena a privatização ou a reprivatização do banco BPN? Nós fomos contra esta falsa nacionalização. Eu acho que é importante sublinhar, da verdade, fomos contra essa pseudo-nacionalização. Porque, de facto, não correspondia, digamos, ao interesse nacional, na medida em que a parte de Leão ficava de fora.
E, nesse sentido, digamos, a questão da reprivatização, a preço da chuva, como é sabido, por entidades estrangeiras, fundamentalmente, não aliviou a responsabilidade do Estado, que, como é sabido, continua a ter que dar garantias, portanto, e essa perspectiva, essa garantia de 8 mil milhões, não digo que vá ser todo o gasto, mas a verdade é esta. Aqui temos um exemplo concreto que os portugueses não percebem e que recusam. Portugueses que estão a ser profundamente fustigados nas suas vidas, nos seus direitos, nos seus salários, nos seus subsídios, em nome da crise para a qual não contribuíram. Depois, este caso do BPN, portanto, é um caso Mas de facto como é que isso escandaloso. se soluciona com a nacionalização da banca? Como é que compatibiliza? Naturalmente, por processos de nacionalização, de negociação, admitindo isso, porque o país, sem essas alavancas fundamentais, não consegue desenvolver-se. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Não há dinheiro para nada, dizem, portanto, enfim, os governantes, não há dinheiro para nada. Nós temos uma informação que a banca foi ao BCE buscar 30 mil milhões, não me engano no número, 30 mil milhões de euros com a juros de 1%. E para quê? Para investir aqui no nosso país, que bem precisamos? Não. Soubemos, por uma entrevista da Presidente da República do Brasil, esta coisa espantosa, que esse dinheiro, a juros de 1%, está a ser aplicado no Brasil com a juros de 13%. A Presidente considerava isso imoral. Mas este é um exemplo concreto dos responsáveis da crise, continuam a ter resposta para os seus problemas. Não falta dinheiro, eu já não referi aqui, portanto, os 12 mil milhões de euros para a recapitalização da banca. Continuam, portanto, enfim, a jogar na especulação fundamentalmente, enquanto que assistimos, infelizmente, ao definhamento, ao encerramento, à falência, à insolvência, não só de empresas, pequenas e médias empresas, mas também das próprias famílias, como é sabido. Senhor Dr. António Capucho, permita-me aqui uma precisão histórica. Em relação às nacionalizações, portanto, foi uma reivindicação dos trabalhadores, teve o aplauso do PS, de Mário Soares, e teve o acordo do PSD na Constituição da República Portuguesa. Portanto, essa imagem de que foram os comunistas que, portanto, nacionalizaram, enfim, hoje o PSD tem uma posição diferente, portanto, o PS de Mário Soares tem uma posição diferente. Foi um governo em que o professor Avelães Nunes participou como governante. Sim, também, mas não estava sozinho. Depois uma outra... Nem naquela pasta. Uma outra precisão que eu acho que é importante. Portanto, o que o PCP defende não é a nacionalização de toda a banca, portanto, mas da banca comercial. Creio que é, enfim, portanto, uma diferença substancial. A banca de investimento? Exatamente, porque, por exemplo, nós hoje o que é que precisamos? Portanto, estamos aqui a discutir, portanto, um problema de fundo que é, nós precisamos de criar mais riqueza, nós precisamos de produzir mais, nós precisamos de crescer, portanto, e de um desenvolvimento económico soberano. Como é que isso se faz sem investimento público? Como é que se faz? É com o investimento privado em que chegam aqui, portanto, enfim, tomam conta de certos setores da banca, tomam conta de empresas altamente rentáveis, instrumentos fundamentais onde se poderia alavancar esse desenvolvimento económico. Está a falar de investimento estrangeiro que chega a Portugal. Portanto, enfim, porque nós defendemos, portanto, mas que é bem-vindo nesta altura. É bem-vindo de expor, portanto, enfim, alguns comas, porque, de facto, chegar aqui, comprar a EDP, em que a repartição dos dividendos automaticamente vão para esses países que hoje detêm a EDP, portanto, o mesmo poderia dizer, portanto, em relação à Galp, portanto, em relação à PT, nós discordamos disso, porque esse é dinheiro produzido cá, portanto, uma riqueza criada cá, que deveria servir para o desenvolvimento, para a criação de mais emprego. Porque esta resposta falta sempre a dar. Sabemos. Jerónimo de Sousa, esse consenso vai ajudar, está a continuar a ajudar, ou esse consenso tem aqui um basta, em algum momento? Bom, o problema não está no consenso, a falta dele, mas na substância, nos conteúdos desse consenso. Eu estava a ouvir o Dr. Rui Machete, portanto, a criticar a retórica, e justamente do Hollande,
mas, no fundo, o que transmite aqui também é um pouco de retórica, porque nós estamos todos de acordo com essa ideia de necessitamos de crescer. Necessitamos de um desenvolvimento económico. E aquilo que o Partido Comunista Português propõe é, de facto, aumentar a nossa capacidade produtiva, aumentar a produção nacional. E dizem-nos assim, bom, sim, é uma boa ideia, mas não é possível. Não, é possível, é possível. E nós dizemos que é possível. Partindo dos nossos discursos. Portugal não é um país pobre. A Fátima há de ter ouvido a senhora Ministra da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território, creio que este é o palavrão desse Ministério. Por exemplo, em relação ao mar, nada. Então, no outro dia, juntaram-se uma série de especialistas que discutiram a questão da marinha mercante. E todos consideraram um erro o seu desaparecimento, portanto, a sua desativação. Mas depois não se conclui. Uma questão importante. Por que não, portanto, ativar a nossa marinha mercante? Porquê não explorar tanta riqueza? Porque é preciso armadores, é preciso investimentos em navios e não há dinheiro nem armadores. Portanto, é uma esperança que não... Nós temos esperança, mas uma esperança que não fica à espera. Portanto, porque nós temos possibilidades. Portanto, em vez do discurso de retórica, de facto, o mar não fugiu, Fátima. O mar está ali, com todas as potencialidades que existem. Mas o que é que nós assistimos? Assistimos, por exemplo, ao encerramento ou à privatização dos estaleiros de Viana do Castelo. Quer dizer, para além do abate da nossa frota pesqueira, para além da falta de capacidade científica, por exemplo, para explorar os nossos recursos marinhos. Outro exemplo concreto. Nós temos o maior filão de cobre, portanto, da União Europeia. Aqui, no nosso país. E está a ser explorado. Explorado, mas como? E como é que vai embora? Em bruto. Nós, sim ou não, por exemplo, podíamos ter, portanto, uma fábrica de transformação, portanto, e de trafilaria do cobre. Lá está o doutor à espera de uma esperança que nunca chegará. Mas portanto, porquê? O que nós dizemos, por exemplo, tratemos das pequenas e médias empresas. O quê? Portanto, a banca está a conseguir, portanto, um juro no BCE 1%. Quanto é que um pequeno empresário, um pequeno comerciante, um jovem, portanto, que se quer lançar... Vai pagar de empréstimo? Vai pagar de empréstimo, de taxa de juro. Isto é um problema central que está colocado. Quando nós colocamos a importância, não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento mesmo de desenvolvimento. No banco público. Portanto, a verdade é que muitos jovens, por exemplo, e temos falado, portanto, sem nenhum preconceito, com jovens empresários, jovens agricultores que se dirigem a nós, que claramente colocam essa questão como uma questão central. Sim, nós temos ideias, temos até possibilidades de encomendas, mas o juro é inacessível, é inalcançável. Ora, este é um problema. Portanto, quando nós colocamos, portanto, a necessidade de uma política de desenvolvimento económico, de aumento da produção nacional, de uma política diferente no plano do crédito, as potencialidades que existem em relação à agricultura, mas com os custos de fatores de produção, é evidente que não conseguem resolver o problema. Hoje os agricultores têm problemas em resolver. Não é só o problema das grandes superfícies do preço que lhe pagam. É o preço do gasóleo, é o preço, portanto, enfim, dos cereais, é o preço, portanto, das sementes, é o preço, portanto, dos adubos, portanto, que os levam a uma situação de garrote. Não estou aqui a descobrir a pólvora, mas estou a dar exemplos concretos deste país concreto que tem saída. E, naturalmente, portanto, existem dificuldades, e a Fátima colocava no início. Portanto, hoje, com esta União Europeia, com os seus fundamentos, com a sua ideologia, com, portanto, enfim, aquilo que nós consideramos ao serviço do capital financeiro, se é possível ou não. Nós partimos de uma outra ideia fundamental, que é esta. A nossa Constituição diz que, e é verdade, portanto, a soberania reside no povo. E não há nenhuma União Europeia, não há nenhum setor financeiro, não há nenhuma força no mundo que possa impedir os portugueses de decidir do seu devir coletivo. Designadamente a afirmação da sua soberania no plano do desenvolvimento económico, no plano, enfim, da justiça social. O que é que quer dizer com isso? Que o país deveria preparar-se para sair do euro? Não, portanto, o que nós dizemos é, portanto, e temos deve haver um plano B para isso. Temos um longo histórico, portanto, e acertámos, infelizmente acertámos, até onde é que nos podia conduzir, portanto, essa questão da moeda única. Portanto, temos esse património, fomos a única força contra a corrente,
portanto, que demonstrou, portanto, que devido, enfim, à redução dos meios, das alavancas, portanto, da flexibilidade monetária, designadamente, das consequências que iria ter para a nossa economia. Aliás, que esteve contra no início, portanto, mas que neste momento continua a achar que o país deve abandonar o euro? Não. Nós partimos de uma questão, como disse, ao contrário, que é, primeira questão central, sim ou não o povo português tem o direito de decidir, portanto, do seu futuro, do seu dever coletivo. Portanto, toda a gente está de acordo que sim. Então, não nos venham impor, assim, não, vocês não podem ter um desenvolvimento económico soberano, vocês não podem, portanto, enfim, ter direitos sociais e laborais, portanto, como outros. Nós não aceitamos isso. E por isso, portanto, enfim, não temos uma visão sequer, portanto, isolacionista. Sabemos que vivemos no mundo. Portanto, nós defendemos, por exemplo, uma cooperação larga, portanto, com países e povos da Europa, mas não só. Uma cooperação, portanto, inserida, por exemplo, à escala mundial. Tanto larga quanto for possível. Representam com muita mentira pelo meio em campanha eleitoral. Porque aflorou ali muita mentira entre o 25 meio, de Abril e o 25 de Novembro. Doutor António Capucho. Mas deixando isso, não, eu não percebo onde é que quer chegar. Dissessem das medidas de austeridade que hoje estão a fazer sobre o povo português, portanto, e o PSD não tinha. Mas são as manifestações de rua. Mentiram ao povo. Mentiram na campanha eleitoral. Eu gostaria não disseram de saber que cortavam os subsídios de férias e de Natal.